Saúdo a igreja com a bendita paz do Senhor Jesus. Nesta manhã quero convidar os irmãos a louvarmos juntos ao Senhor. Salmo 100, versículo 4 e 5, diz que entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade e por este privilégio que o Senhor nos concede de louvarmos o seu nome. Vem abençoar a tua igreja. Vem abençoar a cada um de nós neste lugar, Senhor. Que o teu nome nesta manhã seja exaltado e glorificado para todo sempre, no nome bendito e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firme e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre te vencer, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firme e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre te vencer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom louvar o Senhor. É bom exaltar ao Senhor. Se você respira nesta manhã, glorifica o Senhor. Se você tem força, também louve ao Senhor. Porque na presença do Senhor há alegria, há força. E a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Quero que valorize o que você tem. Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser
Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, glória a Deus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Isso levanta e canta, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, irmão. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levanta e canta, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, irmão. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Glória a Jesus. Você tem valor, por isso viva a cada dia em Jesus. Viva com alegria, viva na doce harmonia, desfrutando a paz de Deus, servindo ao único Deus e servindo ao Rei e que vem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos no lugar onde você está
E vamos juntos adorar o Senhor, elevando as nossas mãos, os nossos olhos para os céus. Elevo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Elevo as mãos, elevo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Não servirei a outro Deus, não servirei a outro Deus, nem tem outro tesouro. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifícios de louvor. Não servirei a um outro Deus, não servirei a outro Deus, nem tem outro tesouro. Eu sinto em meu coração, sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifícios de louvor. A ti darei sacrifícios de louvor. A ti darei, Senhor Jesus, a ti darei sacrifícios de louvor. A ti darei sacrifícios de louvor. A ti darei sacrifícios de louvor. A ti daremos sacrifícios de louvor. A ti daremos nesta manhã, Senhor, a honra, a glória e a exaltação. Louvaremos o teu nome enquanto vivermos. Louvaremos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Glorificaremos o teu nome porque tu és o único Deus, o único Rei, o único Senhor entre as nações, entre as tribos, entre os povos. Tu és o único Senhor, a quem a honra e a glória e o louvor, e o joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, nesta manhã, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba, Pai, em nome do Senhor Jesus, com o nosso coração humilde, com a nossa vida, Senhor, que oferecemos sacrifícios de louvor, com os nossos lábios que confessam unicamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ti darei sacrifícios de louvor. A Ti darei, Senhor Jesus, a Ti darei sacrifícios de louvor. A Ti darei sacrifícios de louvor. Glória a Deus, glória ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E que Deus nesta manhã possa nos abençoar e possa abençoar também a palavra que vamos ouvir, no nome de Jesus. Amém e amém. Saudações fraternais a todos os irmãos em Cristo Jesus que nos acompanham do Brasil, Mandimba, nosso jovem Leo em Quelimane, Tete, Manica, Funhalouro, Quesico, Xaixai, Maputo. A paz seja convosco. Amém. O rico para com Deus será a nossa preleção nos próximos momentos e para isso vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor no céu e na terra, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino na face da terra e que se faça a Tua vontade na terra como acontece nos céus. Venha guiar, Senhor, a explanação da Tua palavra para que o auditor necessitado, o sofredor receba, que receba essa palavra de bom grado, seja suprida em todas as áreas da sua vida, as suas necessidades para a glória, honra e exaltação do seu nome. Pedimos também, Senhor, que opera sinais e prodígios extraordinários para o teu nome ser engrandecido. Desde já devolvemos a si, Senhor, toda honra e toda glória que te são devidos, em nome do nosso Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, rico para com Deus, Lucas capítulo 12, versículos 15 e vamos até ao versículo 21. Antes queremos agradecer a todos os irmãos que foram fervorosos em oração, velando por ela com ações de graças para a redução da Covid-19 no nosso país e no mundo, e para que cedo pudéssemos retornar aos cultos presenciais, pois a palavra do Senhor diz que com paciência possuir as vossas almas. Deus vos abençoe, queridos irmãos, abundantemente. Indo para a passagem acima, nós encontramos belíssimas lições de conduta irrepreensível para sermos ricos para com Deus. Essas lições foram trazidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Supremo Rei, Profeta, Sacerdote e Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, preparando dessa maneira os cidadãos do reino dos céus ainda aqui na face da terra. O versículo 15, veja as palavras do Senhor Jesus. E disse ao povo: acautelai-vos, palavras de um pai, acautelai-vos, palavras de um mestre, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. Versículo 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Versículo 21, o Senhor Jesus disse assim: assim é aquele que para si ajunta
tesouros e não é rico para com Deus. Estamos a tratar do assunto rico para com Deus. Amados, amadas, ajunta no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. Riqueza, segundo Jesus, é fazer dos nossos ganhos ou riquezas da terra o propósito da nossa vida. Quer dizer, pensar que eu vivo para ser rico, se eu não conseguir isso, nem no céu vou entrar. Lucas capítulo 20, versículo 21. Riqueza vem de uma palavra grega que quer dizer pleonaxia, que literalmente significa a sede de possuir mais. Aqui fica bem claro que não falta para o visado o necessário para si e sua família, mas quer sempre satisfazer a sua sede de querer muito mais do que o necessário para viver, esquecendo-se de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse tipo de pessoa vive como um bêbado, um shidakwa na linguagem de Xangane, um escravo de querer sempre mais e mais e nunca ficar satisfeito com a abundância do que tem. É um egoísta, um avarento. Essa atitude entristeceu tanto a Jesus que até afirmou em Lucas capítulo 18, versículo 24 e 25: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E é mais fácil, escuta aqui bem, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Meus queridos, aqui na face da terra nós vivemos 70 anos, segundo a descrição bíblica em Salmos, amados, mas ainda falta uma eternidade de vida no além. Como você gozará essa vida no além? Que tesouros deposita em vida para essa eternidade? Não seja como os ególatras, vejam o que eles dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles afirmam isso porque eles vivem para comer, veja só. Vivem para comer e não comem para viver. Vida sem esperança. Vejamos os padrões humanos de riqueza, ou seja, abundância de riquezas materiais, padrões humanos. Eu penso que ser rico na terra é ter muito dinheiro e encher tudo o que é banco, o máximo que eu puder. Ter os carros de marcas raras, superpotentes, valores exorbitantes, iates de última geração, aviões, várias residências luxuosas e desabitadas, excesso de bem-estar, muita fama, para quando morrer se elaborar uma mensagem de condolência rica em atributos qualificativos que nós nunca tivemos. Tudo isso para quê? Para impressionar ao Deus que criou os céus e a terra. Veja o que está a esquecer. Atos capítulo 7, versículo 48 a 50, foi dito assim, no versículo 28. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou, qual é o lugar do meu repouso? Versículo 50. Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Atenção! Cuidado com as mensagens de condolências que algumas pessoas fazem. No céu não existe corrupção nem suborno, muito menos violência. Algumas mensagens parecem que é uma credencial para o morto levar consigo, para ir reivindicar diante de Deus, justificar-se diante de Deus, para achar lá repouso favorável, como dizia na terra. Parece aquela descrição romana, de que o céu é o espelho desta vida. Quer dizer, como você vive aqui na terra, viverá também no céu. Fique bem claro que Deus é insubornável.
2, a vida lá é diferente da vida cá. Os valores de lá são opostos aos valores de cá. Então, o destino do ser humano é traçado em vida, quando nós ainda estamos vivos aqui. O nosso relacionamento com Deus, como nos relacionamos ou não com Deus. Seja realista. Aprenda agora as normas do céu enquanto você está aqui na face da terra. Vamos lá ver aqui alguns exemplos de pessoas que humanamente nós as consideramos ricas, quando até podem não ser ricas para com Deus. Estamos a falar do tema rico para com Deus. Figuras públicas, aquelas mundialmente que nós conhecemos bem, pessoas como Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, Niquinho, Donald Trump, modelos estilistas, alguns líderes africanos. Se nós fôssemos a fazer uma mensagem de condolência, estaria riquíssima em elogios. Mas ninguém é rico para com Deus por ser mordomo de bens que o seu Senhor colocou em suas mãos para dar o mantimento aos seus servos na hora certa. O seu serviçal doméstico não é o dono da casa que você lhe colocou como administradora na sua residência com os bens que você tem. Não, por certo. Apesar do alto valor que elas representam, estamos a dizer que dons, talentos, sabedoria, conhecimento, capacidades, poder, beleza, finanças e bens materiais que granjeamos aqui na face da terra são pertenças do Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Um dia haverá prestação de contas pela forma como você e eu usamos esses bens. Não temos nada, tudo pertence a Ele. Só estamos a cumprir as regras de administração, da mordomia, daquilo que foi nos confiado aqui na face da terra. Ao sermos reformados pelo Criador, nada levaremos para o além. Por isso, a honra e a glória pertencem unicamente ao Senhor do universo. Glória, pois, a Ele eternamente pelo que você tem. Vamos ver aqui agora a contraparte. Já estávamos a ver a visão terrena, mas agora vamos ver biblicamente alguns exemplos de pessoas ricas para com Deus, que nós encontramos na Bíblia. A vida de certas figuras bíblicas pode nos influenciar a sermos pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso de forma sábia e sermos ricos para com Deus. Veja só. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós encontramos um homem chamado Enoque. A palavra do Senhor diz que andou Enoque com Deus. Veja só a característica deste homem. Andou com Deus. Eu não sei se alguém pode ser conotado como alguém que anda com Deus em nossos dias, mas andou Enoque com Deus e não se viu mais porque Deus para si o tomou. Um homem que andou com Deus, chegou ao fim dos seus dias, ou antes do fim dos seus dias, Deus disse, já chega, eu preciso de si lá no universo. Aqui não há nenhuma menção de excesso de bem-estar, nem de fortuna, nem de invisíveis. Devemos concluir que existe uma forma de riqueza, que é o andar com Deus na terra, independentemente de ter ou não bens materiais. Nós podemos andar com Deus, e Deus nos considera o mérito de ricos para com Deus. Um andar que é equivalente ao viver na terra, de modo que agrade a Deus. Isso é riqueza. Assim, quando Deus leva os nossos, nós devemos não contestar, porque Deus leva para si o que é dele. Andar com Deus, viver de forma bíblica, em obediência a Deus e a sua palavra, isso que se chama andar com Deus. Riqueza para o céu. Noé, a palavra do Senhor quando descreve Noé diz que ele era justo diante de Deus na sua geração, em seus tempos, em tempo de muita corrupção, mais do que aquela que nós vemos hoje. Muita imoralidade, mais do que aquela que nós conhecemos. A palavra do Senhor ainda descreve Noé justo diante de Deus na sua geração. Veja outra característica de Noé. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor ordenara. Gênesis capítulo 8, versículo 20 a 22. A palavra do Senhor diz que ainda Noé edificou um altar por causa dele ser justo. Noé sacrificou a Deus e fez um pacto com Deus. Veja uma bênção que nós ainda hoje recebemos de Noé. Sementeira e cega, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite não cessarão. Nós encontramos essa descrição bíblica em Gênesis capítulo 9, versículo 9 a 15. O não destruir a terra com o dilúvio. Veja só, quando nós vemos a chuva vir, um temporal, e vemos um arco-íris, nós ficamos muito satisfeitos que pelo menos há esperança. E esse é o resultado da justiça de Noé, de fazer conforme aquilo que Deus lhe tinha designado. Então, Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara, porque ele era justo diante de Deus. Em outras palavras, obediência a Deus, vida de justiça é riqueza perante o Criador do universo. Rico para com Deus não é ter bens materiais sem conta, enquanto o próximo está a sucumbir de tentativa de sobrevivência. Não vou repetir isso. Um dia no céu nós vamos ver quem mesmo era justo na sua geração. E canganice é. Vamos para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, te farei uma grande nação, te abençoarei, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nosso pai da fé. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre ti e mim, e te multiplicarei grandissimamente. O suca é cachihena, chamintumbuluco yauena. E andar na presença de Deus, em obediência a Deus. Em obediência a Deus. Riquezas que você pensava que eram riquezas, considerar isso um atraso, em obediência a Deus. Sua riqueza consiste em obedecer à ordem de Deus. Sai da sua terra e da sua família, da sua parentela, dos seus mintumbulucos. Isto aqui, para aqueles que são formatados nisso, isso é impossível. Não há vida sem Shihena. As coisas chavam Shihena, chamam tumbuluco yavona. Yagunico é tingulu vetavona. Cante, Yesu, vanga tamuvona. Daniel. Vamos para Daniel. Veja a riqueza de Daniel. Aqui não há nenhuma menção de bens materiais. Mas veja só, a palavra do Senhor dita pelo anjo, homem muito amado. Daniel capítulo 9, versículo 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, no princípio, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Veja a riqueza, seja, meu irmão, minha irmã, seja rico para com Deus. Ser homem ou mulher muito amado de Deus é ser uma pessoa que vive na terra estando sempre preocupado em ver os planos e os interesses de Deus a serem cumpridos pela humanidade. Isso é ser rico para com Deus. Se formos a ver a pessoa de Jesus Cristo, Mateus capítulo 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5, Marcos capítulo 1, versículo 11, Marcos capítulo 9, versículo 7, se formos a ver Lucas capítulo 3, versículo 22, 1 de Pedro capítulo 1, 17, os escritores piquezanaram-se para registrar o que a voz do céu dizia naquele dia a respeito dele. Cada um procurou trazer das expressões mais idiomáticas, o mais tangível ou perceptível, para ajudar a você e eu a compreendermos que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual nós devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. O meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A kutsaka kamina kulekayena, muito enene, kuvula Yehova. Mas se alguém não ouve a Jesus, vai ouvir a Deus Todo-Poderoso, que ordenou a ele ouvir. Você não ouve a Jesus. Você não quer saber de Jesus, vai ouvir a Deus, vai querer saber de Jesus. Esse Deus que disse de Jesus, a ele ouvi. Se você quisesse entrar no céu de outra maneira, a não ser por Jesus, isso, sabe o que seria? Anticonstitucionalissimamente. Não sei se já ouviu essa palavra longa de 27 letras. Está a dizer que não há hipótese. Não é dessa maneira que se vive no céu. Ser um filho amado de Deus é tudo o que devemos buscar como riqueza para com Deus.
Sabe quais são os outros tesouros do céu segundo Jesus? Veja só, vamos aos padrões de moralidade que ele deixou aqui na terra. Estão em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Já falamos uma vez disto. Ele diz que é preciso ser pobre de espírito, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz que é preciso ser pobre de espírito para herdar o reino dos céus. Agora podemos perguntar, mas o que é isso de ser pobre de espírito? Os que reconhecem que não há nenhuma autossuficiência espiritual na sua vida, que eles dependem inteiramente do Espírito de Deus e do poder da sua graça. Não estamos a falar de Xisiwana, Enhamene, Nemoyene, nem estamos a falar dos falsos profetas da nossa praça, os Bamachaya, Xienchega, não. Pessoas que reconhecem que dependem espiritualmente de Deus, dependem a sua autossuficiência, a sua estabilidade depende de Deus, não podem viver sem este Deus. O versículo 4 fala de aqueles que choram, diz que serão consolados pelo Pai Celestial. Os que choram por sentir aflição, escuta bem isso aí, por sentir aflição em seu espírito, por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade que existe no mundo ao seu redor. Os que choram pelas próprias fraquezas, ao se medirem de acordo com os padrões divinos. Não está a falar dos que sentem dor física ou moral resultante das suas más decisões. Quando ele fala dos mansos no versículo 5, diz que herdarão o reino dos céus. São os humildes, os submissos a Deus. Escuta bem isso aí. São aqueles que se preocupam mais pela obra de Deus e pelo povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer a eles pessoalmente. Não são os que dizem assim, Deus no céu, eu na terra. Alguns dos nossos profetas, alguns dos nossos apóstolos na terra. Hoje vamos sair, o versículo 6 diz assim, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Riqueza, ter fome e sede de justiça. Mas eu quero fazer jejum? Não está a falar disso, não. Ele está a falar do estado espiritual de um cristão durante toda a sua vida, depender da fome e sede da presença de Deus e da sua palavra e da sua comunhão com Cristo, com os irmãos, sede de justiça e sede da segunda vinda de Cristo. Aleluia. Jesus voltou a falar, mais uma riqueza. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os que têm misericórdia dos outros e desejam minorar o sofrimento dos sofredores, que se esforçam para conduzir a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus que isso não depende de quem quer, nem dos poderosos, muito menos dos que têm, mas depende da graça de Deus numa pessoa. Se experimentar pelos seus esforços humanos, vai terminar em vergonha e fracasso. Isso é pela graça de Deus. Quando ele fala dos limpos de coração, diz que verão a Deus. Quando fala dos limpos de coração, está a falar daqueles que foram libertos do poder do pecado e agora se esforçam para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele, parecidos com Cristo. Isso também se é pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Veja a seguir, o versículo 9 fala dos pacificadores. Diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, ele está a falar dos que se reconciliaram com Deus, têm paz com Deus mediante a cruz e agora se esforçam para levar os outros a terem paz com Deus, inclusive os seus inimigos. Isto, meus queridos, é pela graça. Essas riquezas se têm pela graça, não é por mérito próprio. Quando se fala de graça, é aquilo que vem de Deus. Agora no versículo 10 ele diz uma coisa ali, diz que os que sofrem perseguição por causa da justiça deles é o reino dos céus. Sabe, sofre perseguição. Não está a falar de pessoas que andam a provocar pessoas, depois são perseguidos pela polícia, depois começam a meter Deus ali e dizer que eu estou sendo perseguido porque sou cristão. Não. Ela está a falar daqueles que procuram viver de acordo com a palavra de Deus por amor à justiça. Os que escuta bem isto aqui, os que se recusam a transgredir os padrões morais junto
com a presente sociedade pecaminosa, ou em companhia dos crentes mornos. É desses que ele está a falar. E ele no versículo 11 e 12 diz: os perseguidos e injuriados, grande é o seu galardão. Que riqueza é essa? Mas está a falar de quem? Talvez está a falar de mim mesmo. Não. Não está a falar de você ser perseguido e injuriado por ser pecador, por ser faltoso. Mas está a falar dos perseguidos e injustiçados por se identificarem com Cristo no seu viver. Isso é riqueza para com Deus. Isso é pela graça e não pelo esforço humano. Isto é o que se chama riqueza segundo Deus. Não depende dos poderosos desta vida, nem das políticas da alta sociedade, muito menos das maçonarias oboladas deste mundo corrupto e perverso, mas da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Jesus já havia alertado em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, que a prioridade para se ser rico pelos méritos de Deus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas materiais, vêm como acréscimo da parte de Deus. Para isso, você trabalhará, as alcançarás, e não precisará de ser um escravo bêbado, sedento delas, a ponto de odiar o seu irmão, depositar o seu coração nessas coisas, para um dia serem elas roubadas e concomitantemente você também perder o seu coração roubado junto com essas coisas. Daí você vai começar a falar sozinho pelas ruas. Conselhos bíblicos para os ricos deste mundo. Conselhos bíblicos para você que não consegue se dominar. As riquezas do mundo não duram para sempre e elas sufocam a alma. Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos resverdecerão como a rama. Se você confia nas suas riquezas, você vai cair. Quanto mais tem, é quanto mais quer. Provérbios, capítulo 27, versículo 24. Diz assim: porque as riquezas não duram para sempre. Agora faz uma pergunta: duraria a coroa de geração em geração? Você é testemunha disso. Como conseguir essas riquezas? Há pouco tempo estivemos a comemorar a Páscoa. Jesus vinha precisamente para fazer você um rico para com Deus. Como conseguir essas riquezas do céu? Veja o que diz Jesus em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja que Jesus vinha mesmo para nos fazer ricos para com Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Como conseguir essas riquezas? Entre pela porta certa. Jesus disse que todos os que forem a Ele serão aliviados das suas cargas e dos seus sofrimentos e das suas ansiedades desmedidas. Por isso que é impossível se encontrar com Jesus e não acontecer na sua vida. No seu ministério cristão, não faça coisas para ser visto. Quando der esmola, quando jejuar, não convida TVM, nem STV, nem Alfa e Ômega para ser visto em direto e exclusivo para todo mundo. Faça só para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 18. No serviço e na sociedade. Mateus capítulo 5, versículo 3 a 16, ele diz assim: não esconda a sua luz. Comporte-se sempre como um cristão verdadeiro. Evite julgar os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 6. Será julgado e medido com a mesma sentença que você julgou os outros. Então, cuidado, evite julgar os outros. Jesus ainda diz: cuidado com os caminhos fáceis, os caminhos de rapidez. Os caminhos encurtados levam à perdição e muitos vivem seguindo por eles. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Os surpreendidos, muitos dos que não querem ouvir o evangelho de renúncia, vão despertar surpreendidos no inferno. A iluminação do nosso corpo. Cuidado com o que você vê. A iluminação do nosso corpo. Jesus diz que a candeia do corpo são os olhos. Você é produto do que vê? Olê, cuidado, basopa. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. O que é que está nos a dizer?
Está a dizer rata. Tive nele. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Falam em nome de Deus e até operam milagres falsos. Discirna-os pelos seus frutos e evite-os. Use os seus olhos. Veja os seus frutos. Analise as suas vidas e discirna-os e evite-os. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Jesus diz que não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a dois. Veja, Jesus nos trouxe riquezas na face da terra, sabe? Jesus veio mesmo sofrer, morrer da maneira como você viu na Semana da Paixão, mesmo para levar você a ser rico para com Deus, se você aceitar os seus ensinos. Diz que não podemos servir ao Deus das doutrinas bíblicas e ao mesmo tempo ao Deus dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Capítulo 6 de Mateus, versículo 24. O que determina a cidadania no reino dos céus é viver fazendo a vontade de Deus. Viva fazendo a vontade de Deus, você será rico para com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Jesus mostrou e viveu esse alto padrão de vida. Por quê? Porque Ele era o ungido de Deus para a nossa restauração. Vivemos ligados a Ele. Se vivermos ligados a Ele, na verdade nós vamos puxar com Ele o arado das nossas vidas. Vamos seguir os seus ensinos e seremos ricos para com Deus, seremos filhos de Deus, possuiremos a vida eterna e a herança dos justos na eternidade. Veja o que o Paulo nos deixou como experiência. Ele disse assim: em Cristo Jesus eu sou livre da condenação. Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2 diz assim: a nossa labuta constante ou sede deve ser pela vida de sacrifício contínuo do nosso corpo a Deus, o nosso dono, e reconhecer que a nossa posição é de chamados a trabalhar para um Deus que trabalha a nosso favor. Isaías 64, versículo 4. Ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegaram ao entendimento humano, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o temem. São coisas novas, estão nos aguardando no céu. Não precisamos de ser escravos das coisas materiais, que nascemos, morremos e deixamos aqui na face da terra. Seja rico para com Deus. Uma vez salvos e ricos para com Deus, devemos aprender com Jesus que, sendo rico, se fez pobre para ganhar os pobres. E Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz que, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Assim podemos continuar a missão que Ele nos deixou em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Não se esqueça, ainda que você seja classificado como rico, nunca chegará ao Criador, o Todo-Poderoso, que merece toda a exaltação, Jesus Cristo. O Criador, dominador, sustentador do universo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu poder e suas riquezas nunca se esgotam. E a sua herança é para todos aqueles que o obedecem. Ele é a fonte de toda a sabedoria e riqueza e honra. Por tão rico que Jesus Cristo é, nunca, escuta bem isso, nunca nenhum jornalista ou imprensa tentou publicar as riquezas da sua glória. Como nunca foi sequestrado também, nem assaltado pelos malfeitores. Sabe por quê? Porque Jesus hoje mora na glória e sabe socorrer os que a Ele se chegam a Deus e vive sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Então é possível você ser rico para com Deus, porque Jesus está na glória, preparado para interceder por você, para você ser rico para com Deus. Meus queridos, acabamos de ver que a abundância de bens materiais, honra, excesso de bem-estar, um nome, poder, fama, não determinam o ser rico para com Deus. Vimos os padrões humanos de riqueza, vimos exemplos de pessoas que humanamente pensamos que são ricos, mas podem não ser ricos para com Deus. Escuta bem aqui, podem não ser, possibilidade.
Vimos exemplo de alguns ricos para com Deus já encontrados na Bíblia. Vimos quais são os tesouros do céu segundo Jesus, os altos padrões de moralidade que nós encontramos em Mateus capítulo 5. E fomos orientados como conseguir estas riquezas. Sabe, na década de 80, havia muita fome nesta terra. E vivia-se de abastecimento, que para alguns nem dinheiro tinham para levantar a sua parte. Algumas famílias viviam e se viam obrigadas a fazer competição com as outras famílias. Sabe por quê? Por causa das desigualdades. As desigualdades não são de hoje. Quando uma família fritasse talvez repolho, ou frango, ou carne, a outra família também via-se obrigada a fritar alguma coisa. Sabe o que era? Muitas vezes era terraca. Enquanto do outro lado está a ouvir o barulho de fritar, ele também tentava fazer um barulho de fritar. Para não ser discriminado, não é conotado como pauperno. O som era o mesmo, mas o cheiro confundia, porque alguns até dizem que usavam um óleo muito diferente que não interessa mencionar, pois o objetivo era só fritar, para não ficar atrás, tapando assim, dessa maneira, a sua pobreza. Sempre que aquele vizinho fritasse, o outro também procurava a todo custo fritar aquela carne e peixe artificiais, terraca, para não se mostrar pobre. Riqueza falsa. Um dia íamos apanhar o TPM lá no estádio da Machava para ir ao serviço. Ficamos na fila, mas quando chegasse o machibombo, era uma luta para todos entrarem. E os membros dos Novos Fora, lembra-se? Dos Novos Fora, não faltavam naquela altura também. Não são de hoje, não. Uma senhora que ia para o hospital, com a sua pasta contendo falsa riqueza, os Novos Fora lhe arrancaram a pasta na entrada do machibombo. Mas ali o que interessava era entrar no machibombo. Ela dentro do machibombo gritou, desesperada: alguém arrancou a minha pasta. Ela não tem dinheiro, por favor me devolva. De tanto insistir e ninguém devolver, ela gritou: não é nada, isso é... Pode se lembrar, né? Produtos para análise. Aquilo estava na pasta parecendo ser riqueza, mas era uma riqueza falsa. É assim hoje. Algumas pessoas estão cheias de riquezas falsas. Passam a vida enganadas, enganando as pessoas também, fritando terracas da vida, quando não são ricas para com Deus. E muitos lutam para ser iguais a esses que andam viver perdendo tempo. Verdadeira riqueza, meus queridos, são os padrões de vida elevada, de moralidade, que depositam tesouros divinos no céu, a partir da terra, os quais Jesus vinha para nos transmitir. O primeiro passo para se desfazer desse engano infernal, é entregar a sua vida a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro passo. Saia dessa falsidade. Deixa de viver enganando as pessoas. Deixa de perder tempo, perder tempo enganando as pessoas a dizer que você é rico quando você não é rico para com Deus. Há um corinho que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama este mundo, no céu já não tem morada. Mas quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Acho que não percebeu, vou repetir essa parte. Quem ama este mundo, no céu não tem morada. Mas quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. É aquilo que Deus disse naquele dia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Meu querido, toma hoje essa decisão, porque amanhã pode ser tarde. Com essa questão de Covid-19, pode lhe ser muito tarde para tomar uma decisão. Queres fazer isso comigo agora? Muito bem, inteligente, não deixa para amanhã. Se quer fazer isso agora, vai orar comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, ouvi e entendi, e a partir de hoje,
quero deixar de passar a vida a ser escravo de riquezas que não contam para a eternidade, tentando imitar alguns homens oportunistas desta vida que não querem nada a ver com o céu, vivendo, perdendo o tempo. Perdoa-me, Senhor. Decido a partir de hoje ser forte no Senhor e começar a ser rico para com Deus, adotando os padrões de moralidade celestial na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém, amém. Irmãs e irmãos, precisamos de ser como escribas bem instruídos acerca do reino dos céus, que são como um pai de família, que tira do seu bom tesouro coisas novas e velhas. Mateus capítulo 13, versículo 52. O que nos pode levar para a perdição é contrariar Provérbios 23, 23. Sabe o que é? Diz: compra a verdade e não a venda. Compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Você está sendo aqui preparado como um escriba bem preparado para ser uma pessoa do céu. Hoje você conhece as riquezas verdadeiras segundo Deus. Eu já lhe notifiquei. Quer acertar a sua posição hoje, meu irmão? Amanhã pode ser muito tarde. Se quer, ore comigo agora. Diga: Senhor Jesus, me perdoe por ter vivido perdendo tempo, tentando seguir os padrões humanos de vida cristã. Livra-me, Senhor, dessa prisão e conceda-me liberdade de te servir e ser prestável para a sociedade e para o teu reino. Coloco-te, Senhor Jesus, como centro da minha vida. A partir de hoje, restaura-me, Senhor, e viva a sua vida vitoriosa em mim. Muito obrigado pela vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Pai Celestial, nesta hora queremos te agradecer, Deus Todo-Poderoso, esta hora maravilhosa e a explanação poderosa da sua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor Pai Santo, por termos acesso aos padrões de riqueza através da moralidade, Senhor. Nós queremos te agradecer porque Jesus Cristo veio deixar claramente, Senhor, todo este caminho, todo esse processo e nos mostrou, Senhor, pela sua própria vida, meu Pai. Nós lhe rogamos, Senhor, que neste momento, Pai, nos conceda, Senhor, esse acesso através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas e pedimos também, Senhor, que nesta hora temos irmãos e irmãs, Senhor, pessoas que estão sofrendo, Pai, estão passando momentos difíceis, Pai, enfermidades e doenças crônicas. Senhor, tem aqueles que são vítimas, Senhor Pai Santo, de Covid, de sequelas de Covid-19, Pai. Nós oramos também pelas vítimas do terrorismo lá em Cabo Delgado, Senhor. Nós oramos também pelos menos afortunados nas grandes cidades, Senhor, os desencorajados, os desanimados, Senhor. Oramos também pelos endemoninhados confessos, Pai. Nós oramos também pela vida e o desempenho das nossas autoridades neste tempo difícil. Pai, lhes dê graça e sabedoria para o bem fazer, Pai. Organiza, Senhor Pai Santo, consola, Senhor, e capacita as nossas famílias a seguir em frente, Pai. Consola e conforta a sua igreja, meu Senhor. Agradecemos a resposta, Senhor Pai Santo, e que concorre para a sua boa vontade. Senhor, a partir de já devolvemos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Pai Santo, pelos feitos poderosos e maravilhosos que Tu operaste, Senhor Pai Santo, na mente e no coração de cada irmão que ouviu e recebeu de bom coração esta palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para você que decidiu entregar a sua vida a Jesus, eu lhe aconselho a orar e procurar uma igreja evangélica que centraliza Jesus na sua vida diária, onde os seus membros
seguem padrões de ensino bíblico doutrinário e não escrituras eclesiásticas paralelas. Atenção, adquira uma Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida ou atualizada. Leia, medite nela, em oração e humildade, e assim cresça na graça do Senhor. Que Deus vos agracie abundantemente para serem ricos para com Deus. Paz seja convosco. Amém. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para...